claro que o relatório fica falho, né? Se você não tem uma medição perfeita, ou pelo menos mais precisa, você acaba errando já no diagnóstico. Então, já iniciando, se é que alguém quer fazer alguma outra introdução aí, fiquem à vontade, mas da Rigatti, o Guilherme também é Rigatti, não? Quem é o Guilherme? Tem um Guilherme aqui na reunião, quem é? Bom dia, Guilherme. Guilherme não quer falar, enfim. Então, Da Rigatti está quem? Só para saber. Boa pergunta. Da Rigatti estou eu, Thelma. Thelma. É que a câmera não está pegando você, Thelma. Ah, tá aqui, tá vendo? Só a mão agora. Só a mão? Aqui também aparece. Tá, então vocês dois, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tem 3 pessoas. Muito bem. O que eu estou pensando é o seguinte. Veja bem, eu vi um levantamento que vocês fizeram de recursos hídricos, um diagnóstico bem profundo de um município da região de Campinas. Eu não lembro agora o nome do município, mas vocês fizeram um trabalho bem profundo de potencial hídrico, de água profunda, água subterrânea, água, enfim, superficial, em vários aspectos. Vocês lembram disso? Nós fizemos o Plano Municipal de Recursos Hídricos do município de Piracicaba. E 5 municípios que nós fizemos no estado de Minas Gerais, que são considerados Comitê PCJ, porque são nascentes do Rio Jaguari, Camanducaia e Atibaia. São os municípios de Extrema, Camanducaia, Toledo, Itapeva e Extrema. De Extrema. Plano Municipal de Recursos Hídricos, onde a gente faz toda uma regionalização das bacias hidrográficas que cortam o município. Discutimos nessas bacias hidrográficas a disponibilidade hídrica e a demanda de água. E analisamos também as questões ambientais, como nessas bacias hidrográficas, o problema da APP, problema de nascentes, principalmente nascentes e APP, onde a gente recomenda dar diretriz, dar um plano de ação de recuperação ao longo do tempo. Ações de curto, médio e longo prazo. São planos para que o município, com esse plano, porque a gente sabe, tem noção absoluta que o município não é dono do recurso hídrico. Quem é dono do recurso hídrico é o Estado e a Federação. O município não manda nada no recurso hídrico, mas ele é responsável por planejar, por deixar a invasão de APP, é responsável por uma série de circunstâncias para manter os recursos hídricos adequados para aquela população, né? Inclusive as leis ambientais. Então, esse plano norteia a Secretaria de Meio Ambiente de qualquer município a manejar e a planejar os seus recursos hídricos, inclusive o seu sistema de abastecimento de água, e estação de tratamento de esgoto, etc. Tá, né? Eu entendi que, bom, eu acho que não era plano de recursos hídricos, mas, bom, tem a ver, é claro, tudo está muito interrelacionado. Mas eu achava que era uma coisa mais específica no sentido de potenciais, potencial hídrico, e também tinha a qualidade do recurso hídrico, a qualidade nos vários pontos, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente gostaria de ter indicação de vários pontos de medição. Onde ter medição? Porque as medições que são feitas pela Sabesp e o DAE são muito poucas. Tem poucos pontos
e não nos locais mais indicados. Então, a gente teria que ter os locais indicados para eventualmente contratar isso, né? Pessoal, só um segundinho. O Renato está com um probleminha no link, eu vou reenviar para ele poder entrar. Alguém está com o microfone ligado e está dando uma interferência. Quem que é? Deixa eu ver aqui. Acho que é você. Não, está todo mundo ligado agora. Valeu. Pode continuar, por favor, Jacques. Viu, Jacques? Para a gente definir ponto de monitoramento de qualidade de água, um critério fundamental é saber o uso da água naquele curso d'água ou naquele poço. O uso da água. O uso da água. O uso da água para a indústria, o uso da água para a agricultura, o uso da água para a aquicultura, o uso da água para o abastecimento humano. Esse é o critério. Então, a bacia tem que ser estudada nesse sentido. Por isso que o Plano Municipal de Recursos Hídricos é interessante. Você define o ponto em função do uso da água. Acho que o microfone está desligado já. Seu microfone já. Microfone, Jacques. Em relação ao nosso comitê de bacia aqui, vocês fizeram também o plano de recursos hídricos, né? Sim. Da bacia. Sim. Faz tempo. Faz algum tempo. E fizemos agora juntos o plano de ações e metas, né? Isso. Em termos de potencial, né? Como entender melhor os potenciais que existem e aí, na verdade, a situação atual, porque, como o senhor falou, é um levantamento antigo, nós nos valemos agora, nesse relatório, de dados oficiais. Esses dados oficiais, sei lá, são relativamente confiáveis, né? Eles são muito gerais, né? Eles são do estado inteiro e dificilmente eles têm aí alguma precisão maior. Agora, o que o senhor acha indicado para a nossa bacia em termos de sabermos o potencial hídrico que realmente ela tem e os usos que estão sendo feitos e indicar melhorias para isso? Olha, eu não sei o que meus colegas aqui pensam, né? Principalmente Thelma e Felipe. Eu não sei o que eles pensam. O que eu imagino é que esse potencial, de uma maneira genérica e tal, ele já foi descrito nos planos, a gente já indicou, viu a parte de água subterrânea, viu a parte de água superficial, deu um estudo. Eu acho que isso está mais ou menos descrito, né, de uma forma mais ampla, mais genérica, nos planos que nós fizemos, no plano de bacia, e nas ações que nós recomendamos aí para o plano e a revisão agora. Acontece que o que se pode fazer é fazer um estudo específico mesmo para essa disponibilidade hídrica. Porque vocês aí, em termos de água subterrânea, vocês estão em cima de um aquífero que é um aquífero cristalino. A água em aquífero cristalino, em rochas como granito, migmatitos, vinaices, a água só circula em fratura de rocha. Então, para você ter um potencial mais adequado, você teria que fazer um estudo, por exemplo, de geologia estrutural, com fotointerpretação de fotos aéreas, imagens, lineamento, para que a gente possa definir locais com maior potencialidade de perfuração de poço. Aí você teria, para os 3 municípios, né, não uma indicação aleatória de perfuração de poço, mas teria regiões, regionalizado, os pontos de maior potencial de encontrar água subterrânea e de menor potencial. Mas isso é um estudo específico de hidrogeologia, é bem específico. E você usa de técnicas de geoprocessamento, sensoriamento remoto, fotografia aérea,
e estudo de geologia estrutural no campo, medir fratura, direção de fratura, etc., para ver onde que as fraturas, os lineamentos se cruzam. Nessa região mais de fraqueza da rocha, é onde você tem o maior potencial de perfurar poço e de encontrar uma vazão um pouco maior da água subterrânea. E as vazões dos poços aí são baixas, menores de 5 metros por hora. Bem grande. Entendi. E na parte de água superficial, o que eu acho que a gente tinha que trabalhar muito com ações aí do plano seria na proteção e recuperação de nascentes. Isso seria importante. Fazer uma parceria com quem tem propriedade, que tem nascente, e trabalhar isso. Tem vários programas aí que vocês estão careca de saber, pagamento de serviços ambientais, esse negócio todo, todos sabem. Né? Então, trabalhar isso e proteger as nascentes, fazer um estudo mesmo, um inventário das nascentes da Serra da Mantiqueira. Aonde estão essas nascentes? Então, você pode fazer por etapa também. Primeira etapa, análise de imagem de satélite. Segunda etapa, verdade terrestre. A equipe de geólogo e técnico ir a campo verificar os pontos detectados na imagem de satélite desses locais de nascente ou que tem dúvida, e depois fazer um relatório fechando e indicando as prioridades de recuperação dessas nascentes. Né? Recuperação física e recomendação, que é o mais importante de tudo. Na área de drenagem dessa nascente, na área de montante dessa nascente, ter um sistema agrícola ou silvicultura com muita conservação do solo, para que a água da chuva não escoe e sim infiltre o mais rápido possível. Porque é na área de montante dessas nascentes, né, a área de drenagem, é que você tem um grande potencial de infiltração e recarga de água daquela nascente. Então, esse negócio só de falar que plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, árvore não dá água. Isso é claro. O que dá água é a chuva que infiltra e recarrega o lençol freático. Isso é que dá água. A árvore, o plantio de árvore protege a nascente. Protege da erosão, protege do assoreamento. Com certeza, é ótimo que se plante árvore. Mas tem que tirar esse conceito do povo que plantando árvore dá água. Plantando árvore não dá água. O que dá água é você ter uma área de montante da nascente propensa a ter uma maior infiltração e menor escoamento superficial. Isso é que dá e aumenta a recarga da água. Tá ótimo. Ó, foi muito bom o senhor colocar tudo isso. Bom dia, Timbé. Eu queria Bom só dia. mais uma pergunta, colocação, na verdade. Nesse relatório, a gente se deu conta, quer dizer, já sabia, né, que Campos do Jordão tem, sei lá, 4 vezes mais população e uso de água do que São Bento e Santo Antônio. Nós vimos lá, são 2 subbacias, na verdade, Sapucaí Mirim e Sapucaí Guaçu. Campos do Jordão está nessa de Sapucaí Guaçu, que também banha São Bento do Sapucaí com, parece, 10% do que é consumido. Mas 90% é Campos do Jordão. E lá tem também, parece, minas de água que são retiradas e tal, né? Nós não temos uma informação precisa sobre esse tipo de retirada de água que é feito lá. A Minalva, parece, tem algumas lá, minas grandes que são retiradas ali o recurso hídrico. Mas nós temos, então, essa heterogeneidade, né? Santo Antônio e São Bento são pequenos comparados com o Campo de Jordão, que é bem maior. Então, a gente teria que ter uma indicação, assim, clara no sentido de atender o consumo atual e a perspectiva de que vai se manter mais ou menos nessa linha, eu acho, né? Campos do Jordão é sempre muito maior do que os outros 2.
Então, enfim, alguma coisa que leve em consideração esse tipo de coisa, porque não temos necessidade tão grande de pôr muita água em Santo Antônio e São Bento, mas sim ter uma racionalização maior em Campos do Jordão, que é onde o consumo é maior. O Felipe vai falar agora um pouquinho sobre a ideia que ele tem desse aproveitamento hídrico sobre Campos do Jordão. Bom dia, pessoal. Então, relacionado a Campos do Jordão, a gente podia fazer algum tipo de estudo no sentido de tentar buscar ou viabilizar pequenas barragens de armazenamento de água, para que a gente possa regularizar as vazões e aí atender Campos com uma certa folga, né? Porque só a fio d'água, eu acho que meio que os mananciais a gente já conhece, já sabe o que tem disponível, não vai ter muita informação nova para descobrir. Agora, a gente tentar buscar novos eixos e calcular, por exemplo, a potencialidade dessas pequenas barragens em atender o município, eu acho que seria algo também a se pensar nessa fase do planejamento. Esse diagnóstico, né? Uhum. Olá, bom dia, Renato. Conseguiu chegar? Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Vou Gostaria de fazer mostrar... uma pergunta, pode ser? Renato, só um minutinho. O cara que está na fila aqui? Isso. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar numa reunião com a Irrigate, Saad, Felipe, Thelma e demais companheiros da Irrigate, também contando com o nosso presidente, o Júnior, também o Jacques, o coordenador da Câmara Técnica, o Renato, que é um baluarte da nova geração do comitê, e também o Timber, lá também nos ajudando. Eu queria comentar o seguinte, bem rapidinho. Primeiro, a Serra tem muita água, muita, mas a água está dispersa no relevo. O que nós precisamos é de água acessível, sabe? Uma sugestão, sabe? Essa discussão sua, com esse diálogo seu, da Irrigate, com o Jacques, que é um novo valor dessa nova gestão nossa aí, que está empenhado em fazer uma gestão diferenciada. Você percebeu, Saad, que o comitê ele tem hoje um foco diferenciado para poder avançar exatamente atendendo o quê? Atendendo a regulamentação das APAs, atendendo a organização do uso do solo e a clandestinidade dos usuários. O vetor de crescimento, é claro, está aí, está na nossa cara. Então, o presidente nos chamou e disse o seguinte, vamos avaliar como é que nós estamos com a questão hídrica na Serra. E eu estou dando a minha pequena contribuição dizendo o seguinte, a Serra tem muita água, porém ela está dispersa, não é acessível. E isto é um problema sério, principalmente nos momentos de alta temporada. Então, o que nós precisamos, que eu acho que a gente tem que pensar, é como promover ações que nos permitam acessar essa quantidade de água que tem dispersa, ou seja, nós precisamos pensar também em reservação. Mas é isso, tá? É a minha primeira fala aqui pela Secretaria Executiva, pensando que nós temos um grande desafio e uma oportunidade. Todo desafio é seguido de uma oportunidade. E é isso que eu desejo para nós. Renato, obrigado, Mostarda. Ô, Renato, antes de você falar, eu gostaria só de fazer um comentário, você não estava na reunião ainda, e eu abri dizendo o seguinte, resumidamente, a gente entendeu, ao analisar o relatório de situação, nessa reconstrução que a gente está fazendo aí, que faltam dados, faltam informações, pontos de coleta, enfim, para medição de quantidade, qualidade de água. E aí o que a gente está vendo na reunião com a Irrigate, e aí é legal a gente chegar nesse ponto, né? É que, na verdade, a gente já tem muita informação, a gente já tem dados suficientes para fazer projetos que vão ter esse intuito, esse objetivo nosso atingido. Então, eu acho legal você, além do que você vai falar, você que trabalhou bastante aí no relatório de situação, comentar isso também. Então, o que eu estou entendendo tudo bem, podemos aprimorar os pontos de medição, mas
informações suficientes nós temos para elaborar projetos que vão aí melhorar nossa quantidade e qualidade de água aqui na Serra. Perfeito, Júnior, perfeito. Bom dia a todos, bom dia à equipe da Irrigate. Perfeito, Júnior, bom dia, Timbé. É o seguinte, vejam, eu posso ser leigo, eu não tenho aí o mesmo conhecimento de vocês da Irrigate, realmente não tenho, né? Porque a minha formação é administração de empresa e engenharia eleitoral. Né? Mas eu andei lendo, estudando muito, e andei muito enfronhado com os dados, não só do último ano do relatório, né? Mas também dos últimos 5 anos. Né? Ao analisar o relatório anterior, e você vê o comportamento dos anos anteriores, né? Eu me aprofundei bastante nas informações. Então, o que eu queria comentar é o seguinte, veja bem, e aí eu tenho algumas perguntas para irrigar, se ela souber responder, moçada, que tem muita experiência nesse ponto, eu tenho algumas perguntas que são as seguintes. Veja bem, um indicador de densidade de água é a vazão outorgada. Não é? Hoje, quando você olha a vazão outorgada, que os dados que são fornecidos para nós, é fornecido um dado, vazão outorgada da unidade geral. Não é fornecido num primeiro momento. A gente tem a vazão outorgada de alguns pontos de captação, mas a informação de 10.300 metros cúbicos por segundo de vazão outorgada, ela é para mim ainda. Por quê? Porque essa vazão de 10.000, eu gostaria de saber aonde ela é medida. Em que ponto ela é medida? De 10.000 metros cúbicos por segundo. Então, o que ocorre, o que eu queria colocar é o seguinte. Em Santo Antônio do Pinhal, o abastecimento, nós podemos separar a informação ou o conceito de que quanta água é jogada para o Rio da União, quanta água sai da Serra e descendo para o Rio Grande, não é? Quanta água alimenta a Serra da Candeeira e desce da Serra da Mantiqueira, quanta água isso a Serra produz para outras regiões, não é? Do estado, vamos dizer assim. Não é? Agora, o que eu estou querendo, o que eu estou vendo de ponto crítico, além de entender essa água que é passada para outras bacias ou para outros rios, como que a água se comporta, por exemplo, em Santo Antônio do Pinhal. Não é? Em Santo Antônio do Pinhal, a maior captação, Santo Antônio tem 3 pontos de captação de água. Né? A maior captação de água em Santo Pinhal, que alimenta o centro da cidade, ela vem do Rio da Prata. Ela nasce, essa captação é feita aqui do Rio da Prata, onde tem uma estação da Sabesp de tratamento e é feita essa captação. O que eu gostaria de colocar é o seguinte, eu não encontrei nenhum ponto de medida fluviométrica do Rio da Prata. Não existe de volume de vazão do Rio da Prata. Nós não, quando chega a época de seca ou quando chega a época de turismo, né? Quanto que o Rio da Prata ele diminui, quanto ele aumenta e o quanto ele está fornecendo água. Então, é ilusório para nós olharmos uma informação que diz assim, a disponibilidade de água na unidade é 10.300 metros cúbicos por segundo. Porque é de informação que pode interessar a um determinado objetivo. Mas o objetivo de saber se... E o mesmo ocorre em Campos do Jordão, como o Jambô. Então, em Campos do Jordão, é a mesma... Não se tem uma medida específica da vazão do Iguaçu. Né? E como foi colocado aí pela Irrigate, a solução de reservação ela já foi dada, né, para então, no relatório passado, já, quando se falava do problema de Campos do Jordão, como melhorar a disponibilidade hídrica urbana para a cidade de Campos, já existia uma orientação lá que deviam ser feito o desassoreamento
de várias reservas e represas e pontos, já comentou, maior ponto de reservação em Campos do Jordão. Então, o meu ponto é o seguinte, quando a gente fala de medir, eu queria separar de vazão de medida, né? Medida de vazão de medida de qualidade. Então, medida de vazão, o que entender é como está a vazão do Rio da Prata, como está a vazão do Sapucaí-Iguaçu, ou seja, aumentar o número de medição fluviométrica e mesmo também pontos de medição pluviométrica por uma outra questão. Não é? Agora, de vazão desses rios especificamente, eu não encontro, eu não sei dizer aonde tem. Posso não conhecer, sei que realmente não exista. Ou vocês podem me dizer que essa medição não seria relevante. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Irrigarte com relação, ou Mostarda, com relação ao que significa 10.300 metros por segundo de informação. Eu pergunta aí para o Mostarda ou a Irrigarte responder para nós. Bom dia, Renato. Só para a gente, então, deixar claro essas informações. Eu não tenho de cabeça agora esses 10.300, se é a disponibilidade calculada da bacia, mas imaginando que for esse valor, essa disponibilidade ela é determinada através de hidrologia estatística. Realmente, a gente não usa dado primário para esse tipo de cálculo. Então, isso daí, o DAE fez um trabalho ainda na década de 90 de regionalização hidrológica. Então, para cada região, a gente tem alguns parâmetros estatísticos e, a partir desses parâmetros e da área de drenagem, a gente consegue determinar a disponibilidade hídrica. Inclusive, todo o sistema de outorgas nosso é baseado nesses valores. Então, a gente calcula lá a vazão de estiagem, lá, que seria Q7 e 10, e, por exemplo, o DAE outorga até 50% desse valor. É tudo em cima de hidrologia estatística. Realmente, a gente não tem esse dado primário, medido mesmo no campo, que ele, obviamente, é um dado super importante para fazer a gestão local. Mas, a nível de planejamento, a gente não utiliza. A gente utiliza esses dados estatísticos que já foram determinados pelo DAE para o estado todo. E o maior problema que tem, na verdade, Renato, só para complementar o meu colega Felipe, na verdade, o maior problema que se tem é que a rede hidrometeorológica, você está entendendo? De medição, de vazão, define poucos pontos. O Estado não tem capacidade de fazer isso. E não é uma medida pontual de vazão num dia X que vai te resolver o problema. Na verdade, você tem que ter, como você mesmo disse, estações fluviométricas em pontos específicos após um planejamento visando a caracterização da disponibilidade hídrica para o uso de abastecimento humano, para o uso agrícola, para o uso de aquicultura e etc. Então, o que precisa é planejar uma rede hidrológica de medição de vazão ou fluviométrica. Exatamente. É planejar. E os dados precisam de uma série histórica. Não é um dado espaço num ano chuvoso ou num ano seco. Tem que ser uma coleção de pelo menos 10, 15, 20, 30 anos para você ter uma normal climatológica, para poder falar alguma coisa. Como o Felipe falou, está se quebrando o galho com essa hidrologia que ele chama de hidrologia estatística. E é assim que se calcula. Perfeito. Exatamente isso que eu estou colocando, o que eu estou propondo. Não é? Fazer uma rede de medição não me parece nada absurdo. De equipamentos eletrônicos, tá certo? De medição, pequenas estações de medição que medem, que podem ser medidos, tem equipamentos de vazão, não é? E esses equipamentos de medição de vazão, ou mesmo
mesmo os equipamentos de medição de volume, de qualidade, essas estações, Júnior, esse é o ponto. O que eu estou propondo é que o comitê, que a unidade possua, ela própria, ela defina os pontos, ela faça o estudo, defina quais pontos devem ser medidos, tá certo? E faça um projeto, não só de projeto de estudo, mas um projeto de execução, não é? O meu ponto é, o projeto tem que ser a definição dos locais e depois a instalação dos equipamentos. Por quê? Porque esses equipamentos se conectam através da internet e eles vão prover não uma medida única numa determinada data. Esses equipamentos vão ficar instalados, vão prover medidas diárias, semanais, mensais, o ano todo, fortalecendo a rede de medição nos pontos específicos para se entender a estrutura da rede hidrográfica da nossa unidade, né? Então, quando a gente fala que precisa de mais informação, Júnior, como nós estávamos comentando, né, essas informações são específicas e eu acho que a gente, como você falou, nós sabemos muito bem, ou podemos orientar muito bem, aonde essas medidas devem ser feitas, não é? Eu diria a você claramente, em Santo Antônio do Pinhal, é muito simples definir 3, 4 pontos adicionais de medição, não é? Em São Bento se define 3, 4 pontos de medição ou mais, e em Campos do Jordão a mesma coisa. Então, com isso, nós vamos ter uma medição real, não é? Real. Eu não estou falando mais de dados estatísticos, tá certo? Não é? Eu vou te dar um outro exemplo. Quando você olha as informações de água subterrânea, Felipe, pelos dados que foram passados, não é? Nos relatórios, o crescimento de a água subterrânea aqui, ela ainda é inexpressiva, vamos dizer assim, pelo menos nos dados que aparecem. Por quê? Porque a escavação de poços é totalmente sem controle. Hoje, a escavação de um poço doméstico até 15 metros cúbicos por segundo não necessita outorga. Então, uma simples autorização de uma escavação de um poço, onde não é feita a medição anual, o proprietário não é obrigado a reportar o volume, não é? Ele recebe uma autorização e cava o poço. Isso quando ele faz legalmente. Porque, na maioria, o problema maior não é nem a solicitação dele. O problema é a escavação do poço ilegal. Então, não existe fiscalização suficiente para se barre a escavação de poços. Mas, de qualquer maneira, vejam os dados históricos que aparecem, né? No ano passado, anterior até 2020, a água subterrânea, ela cresceu, no dado que foi informado pelo DAI, ela cresceu 100%. 100%. Ou seja, né, à medida que a Sabesp não atende a área urbana e não atende a área rural, a escavação de poços simplesmente duplicou de volume, não é? Isso com dados conhecidos, não é? Então, a água subterrânea, que era 0,01 outorgada, virou 0,02. Você pode dizer, não, é um volume ainda não expressivo comparado com o 0,33 de abastecimento público, não é? Ou comparado com o 0,78 da área rural. Esses dados que eu estou dizendo, Felipe, são dados reais, né? Então, na bacia, na unidade como um todo, o consumo de água cresceu, né? Cresceu por essa pressão, pela força motriz de demanda de população, de mercado imobiliário, mas o que eu estou colocando é o seguinte, esses pontos de vazão, então, Júnior, a minha proposta, o que eu gostaria que o comitê, eu não acho que é absurdo, e pelo que eu entendi, o FEHIDRO consegue financiar esse projeto, Mostarda pode me dizer depois se eu estou errado ou não, mas é como se fosse uma agência de bacia, né? O comitê pode solicitar um projeto que emita, veja bem, a implantação de vários pontos de medição conectados à internet, disponíveis numa tela de internet, disponíveis num aplicativo, certo? Que é muito simples construir um aplicativo hoje, não é? E o comitê passar a ter relatórios
próprios do comitê, né? Adicionais aos relatórios que a gente tira, que recebe do DAE e da Sabesp. Então, a minha questão é mais nesse ponto. Essa seria a minha proposta e eu acho que é possível financiar um projeto desse tipo. O que eu acho que nós estamos procurando é um prestador, um tomador que consiga realizar não só o estudo, mas sim a instalação dos equipamentos, o projeto físico realmente. É isso que eu gostaria de saber se a Irrigate tem condição de fazer esse tipo ou se o que eu estou falando é um grande absurdo, né? Saad, antes de você responder se a Irrigate pode, né, elaborar esse projeto e auxiliar a gente, o que está acontecendo é que a gente perceba que a gente pretende ser mais assertivo, né, nos investimentos. Esse é o ponto. A gente está analisando investimentos em 20 anos aqui na Serra, através do Comitê de Bacias, o nosso recurso para o ano que vem, e o nosso objetivo é um só, é ser mais assertivo. Antes de você falar sobre essa possibilidade, eu queria que o Mostarda falasse um pouquinho, uma pergunta de presidente para secretário executivo. Ô, Mostarda, o DAE, ele não poderia já iniciar um investimento, vamos dizer assim, um processo de criar alguns pontos de medição aqui na Serra e já num curto prazo a gente já ter, né, informações mais precisas sobre essa questão de qualidade de água, porque, assim, tudo que a gente vai fazer, ainda mais quando envolve recurso feídro, tem que pensar em curto, médio e longo prazo, porque até a gente apresentar o projeto, até vir um recurso, ser executado, informações disponíveis, eu estou falando de 2024, 2025, né? E o nosso problema é hoje. Então, talvez, o Saad, e aí eu quero ouvir você, que tem mais experiência nisso, o Mostarda também, a gente trabalhar com essa estratégia de curto, médio e longo prazo. Como que você vê isso? Como que você pode orientar o Comitê de Bacias para que a gente inicie esse processo? Porque eu estou vendo, pelo trabalho nosso, que ele é emergencial. Como é que você vai investir? Como é que você vai elaborar projetos se faltam diagnósticos, embora, aí tem o outro lado que você comentou. Júnior, temos muitas informações, já temos muitos dados suficientes para elaborar vários projetos importantes. Mas nesse caso da medição de quantidade e qualidade, como que a gente poderia já começar a trabalhar com isso? No tocante ao planejamento de um projeto dessa natureza, a Irrigate tem condições de elaborar o planejamento e até propor o projeto. E definir a seção, os instrumentos de medição e criar dentro do comitê uma sala de situação de recursos hídricos. Isso que é a ideia, uma sala de situação. Você liga lá no computador, você sabe que na bacia do tal, naquele ponto de medição, naquele momento está tendo uma vazão de X. Acontece que nós temos, dentro do próprio DAE, do qual o Mostarda pertence, um centro chamado Centro Tecnológico de Hidráulica, que fica lá na cidade universitária, lá na Poli. Esse centro tem um chefe lá que se chama Gré, o engenheiro Gré. Eu não sei se ele continua lá ainda. E o Centro Tecnológico de Hidráulica é quem tem a responsabilidade no estado de São Paulo de fazer o monitoramento da rede fluviométrica do estado de São Paulo. É o CTH que faz isso daí. Então, eu acho muito difícil o FEIDRO, a coordenação do FEIDRO, aprovar para o Comitê de Bacia da Serra um projeto dessa natureza, sendo que quem tem que tomar o recurso e tem que elaborar o trabalho é o CTH. O CTH, em nível estadual, ele é o órgão responsável, como a CETESB é o órgão responsável pela qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Então, se o comitê propuser isso, que seria uma medida louvável e necessária, né? Cada comitê tinha que ter uma sala de situação, não é verdade?
Eu acho isso fundamental. Mas acontece que não vai aprovar porque o CTH é o organismo do Estado que tem que fazer isso. Então, esse é o impasse. É o impasse da estrutura que nos custa o desenvolvimento, que nos custa, é o custo Brasil. Essa burocracia que existe. Você está entendendo? Então, o que a gente tinha que bater, e bater em cima, e bater feio, é em cima dessa estrutura. A gente tem que quebrar isso daí. Porque eu tenho certeza, nós podemos fazer um projeto magnífico aí para vocês, de medição de vazão, sala de situação, tudo. E nós temos aqui em Piracicaba, aqui no DAE, uma sala de situação. E hoje o DAE, naquelas outorgas normais, tem um sistema chamado CIDEC, que é um sistema que diariamente você é obrigado a mandar o dado para ele, da vazão que você está captando, daquela outorga, o CIDEC. Agora, deixando de lado isso, a medição, a criação de uma sala de situação com os pontos de interesse ao comitê de bacia, isso, o CTH tem que ser acionado e tem que ser dinheiro do CTH para fazer isso. Na minha opinião. Se o feito quiser dar o dinheiro para o CTH, dê, mas eles têm que dar satisfação para o comitê. Então, é isso que eu estou, em grandes números, assim, mostrando para vocês a dificuldade que é. Mas... Ô, Mostarda, você consegue contribuir, por favor? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, o Saad fez uma explanação aí muito pertinente. Ele tem experiência, ele sabe que tem que passar pelo CTH, pelo DAE e pela CETESB. Agora, nossa reunião tem como objetivo, nosso bate-papo, nosso entendimento tem como objetivo estudar a disponibilidade hídrica da Serra da Mantiqueira. A rede hidrológica é uma ferramenta desse estudo. O projeto pode ser financiado pelo comitê, sim. E eu acho que pode e deve. Sim. Sim. Sim, eu vi também, Mostarda. Desculpa interromper, mas eu também vi e pode ser sim. Sim, verdadeiramente pode. Pelo CBH pode ser financiado. A orientação tem que necessariamente passar pela discussão com o CTH. O Saad foi muito feliz na colocação. O GRE, que é nosso amigo de trabalho aqui, ele tem total interesse e disposição para visitar nossa reunião ou a nossa região, ou até mesmo participar conosco desse projeto. É do interesse da rede hidrológica do Estado de São Paulo ter a Serra da Mantiqueira integrada, monitorada o mais rápido e instantaneamente. Então, Júnior, olha só, dando continuidade... A sala de situação, que foi outro assunto tocado aí... Perdão, Mostarda, perdão. Viu? A sala de situação comentada aí pelo Saad e também bastante pertinente, nós já recebemos orientações, eu tive conversando isso com o presidente, nós recebemos orientações para nos unir entre os comitês para poder o custo ser viável. Então, no nosso caso, no Cone Leste Paulista, nós estamos nos unindo ao Comitê do Paraíba do Sul, ao Comitê do Litoral Norte, para criar uma estrutura capaz de ser monitorada com funcionários, com orientação técnica, jurídica e tecnológica, de um modo geral, para que possamos ter esta sala de situação funcionando para os 3 comitês. A Serra ainda não consegue fazer uma sala de situação para ela sozinha. Precisa material humano, precisa material técnico, instalações, mas precisa material humano e constante. Não pode ser passar uma semana lá, 2 dias e deixar, não. Tem que ter gente monitorando full time. Então, esta é a colocação que eu queria fazer. Já vou deixar você complementar. Júnior, o que eu acho é que a sua proposta é super válida nesse sentido, não é? Então, respondendo a Irrigarte, veja,
Eu estudei bem os projetos financiáveis do FEIDRO e lá não existe nenhuma proibição de você fazer projetos de monitoramento adicionais. Então, isso não é possível financiar. Mas como o Júnior colocou, e como o Mostarda colocou, é um projeto que demandaria mais tempo, muito mais tempo, por causa dos processos de apresentação de projeto, tem que ter uma orientação do DAI, com certeza. Essa proposta que o Mostarda já tinha colocado, que nós devemos participar de uma agência de bacias, não é? Conjugada com o Vale do Paraíba, né? com a bacia do Paraíba do Sul. Então, eu acho, Júnior, que assim, as duas coisas são válidas, né? Eu recomendo que a gente talvez deveria fazer uma reunião com o DAI, oficial com o DAI, né? Para fazer esse questionamento que foi colocado, né? Quando que o DAI pode aumentar, quanto ele pode melhorar no curto prazo? Eu acho que isso é mandatório, poderia ser feito imediatamente, né? E não dispenso, Júnior, a gente realmente pensar num projeto, não é? Que pode ir evoluindo. Vejam bem, um passinho atrás do outro, não é? Veja, antes de chegar numa sala da situação, eu, por exemplo, como membro do comitê, mesmo não sendo uma pessoa que tenho 24 horas de disponibilidade para ficar olhando dados, eu me contentaria muito se eu entrasse numa página de internet, eu não preciso estar numa sala de situação, mas se eu conseguisse todos os meses tirar um relatório, tá certo? E o comitê analisar, a Câmara Técnica analisar, já seria um grande passo, não é? E eu não estou falando de uma sala da situação cheia de monitores, cheio de gente. Não. Eu estou falando de um aplicativo de celular, um aplicativo de internet, certo? Que mostra, é muito simples, né? Então, veja bem, Júnior, o que eu vejo, se a Irrigarte, orientada pelo CTH, orientada pelo DAI, orientada por nós, montasse um projeto, né? Veja bem, uma estação que eu percebi, eu posso estar errado, Felipe, me corrija, mas eu andei pesquisando na internet, eu sou muito gadget com negócio de eletrônica, tá certo? Eu pesquisei na internet, existem estações, Júnior, de R$4.000. Estações conectadas Wi-Fi de R$4.000. Essas estações medem chuva, medem temperatura, medem umidade, ou seja, medem. Você pode ter um medidor de vazão conectado à internet. Então, assim, eu vejo que um projeto nesse sentido, Júnior, poderia ser feito como um primeiro passo, caminhando no sentido de uma sala de situação integrada com Paraíba do Sul, com certeza, mas vai levar tempo. Mas um projeto inicial acho que seria válido, talvez a gente discutir melhor, e essa posição com o DAI também eu acho muito importante, tá certo? Então, essa seria a minha fala para vocês nessa questão. Vai lá, Jacques. É só convocar o engenheiro Pré, lá do CTH, para vir aqui ou fazer uma conferência com vocês. E ele é o responsável, ele vai dizer tudo. Ele que manda lá. É engenheiro P de Paulo? GRE. G de gato. Posso? Tá. Com licença. Tá. Com licença. Com licença de vocês, preciso colocar uma situação agora. Estão me ouvindo? Sim. Está marcada uma reunião para quarta-feira. Sim. A pedido do comitê, às 9h30 da manhã, aqui em Taubaté. Este assunto pode ser esgotado totalmente na reunião de quarta-feira. Não podemos perder tempo e nem sermos tímidos. Temos que ser objetivos. Então, está marcada a reunião. Fui lá na diretoria. Agora eu estou aqui em Taubaté. Já confirmei, está tudo marcado. Então, vamos esgotar esse assunto da rede hidrológica, do GRE, aqui acertado com essa reunião nossa do comitê com a Irrigarte. Só pediria que fosse 10h30, Mostarda. Vê se consegue, por favor, porque 9h30 eu não consigo chegar. Bom, esse assunto já estava marcado. Com certeza. Eu entendi 10h30. Nós vamos contornar isso. Tá?
Tá. Bom, esse assunto eu já imaginava que a gente poderia evoluir com o DAE, que é o órgão competente e tudo mais, faz medições, e teríamos que, naturalmente, ver exatamente o que eles podem melhorar. Agora, a reunião começou, Renato, você não tinha ainda comparecido, com um relatório que a Irrigate fez dos trabalhos que eles já fizeram em termos de plano de bacias, em termos de potencial da bacia. E o Saad explicou que eles podem fazer de várias maneiras, com imagem de satélite, análise geológica, etc., saber exatamente onde estão os pontos de concentração de recurso hídrico, onde não estão, onde fazer plantios, por exemplo, que aumentem lá o potencial de água na bacia, que ela permaneça na bacia, ou seja, que a água das chuvas irriguem a bacia e permaneçam nela, que é um ponto muito importante, ao meu ver. E eu acho que medição é um assunto que a gente pode evoluir, mas não é o momento para isso agora, né? Talvez a gente consiga trabalhar, o Saad, com essa ideia. Eu volto a insistir, o que eu vi de vocês não é propriamente um plano de bacias, mas é um estudo de potencial hídrico. Eu acho que foi Piracicaba, eu não posso dizer com certeza, ou alguma cidade ali, mas é um estudo de justamente potencial hídrico, como melhorar o que tem e como melhorar e como manter o recurso hídrico na bacia. É um estudo, é um trabalho que indica justamente, como o senhor colocou, de política pública, tal, para o gestor poder planejar melhor as ações de produção de água na bacia. Então, eu acho que esse trabalho seria muito, muito valoroso aqui para nós, na minha opinião. Disponíveis para ajudá-los a conseguir os recursos para que a gente possa fazer isso. Nós estamos disponíveis, fazer termo de referência, etc, etc. O que precisar aí para ajudá-los. Jacques, deixa Fala, eu colocar um ponto, Jacques. Eu não entendi só, Jacques, o que eu queria colocar é o seguinte. Eu acho que toda hora, e o próprio plano de bacias aponta isso, o plano de bacias, no diagnóstico dele, tá certo? Diagnóstico e prognóstico, ele aponta as áreas de prioridade e ele coloca lá que os projetos, claramente, né, tem que ser curto, médio e longo prazo, né? Então, eu não entendi, Jacques, por que você colocou que a medição não é o momento agora. Porque não é a Irrigate que vai fazer, só por isso. Não é o momento para a Irrigate cuidar desse assunto. Nós temos que avançar com o DAE, verificar o que eles podem, como evoluir com eles, e o que vai faltar dali, aí sim pensar em Irrigate. É isso que... Sim, mas veja bem, essa reunião com o DAE vai ocorrer agora, né? Sim. E dependendo da reunião, claramente a gente pode induzir o projeto de medição para 2022, por que não? Ou seja, eu não estou entendendo... Eu acho que a reunião vai ocorrer na quarta, mas não vai se solucionar esse assunto, porque eu acho que a gente pode cobrar do DAE, assim, como eles podem melhorar a situação, o que eles podem fazer para melhorar a situação de medição. Sim, mas eles vão fazer um estudo sobre isso, né? Não, mas e se o DAE virar e falar, é muito válido vocês terem uma rede de monitoração, por que não desenvolver o projeto? Eu não estou entendendo. É isso que eu não estou colocando. Eu acho que o comitê não necessita e não precisa e não pode ficar dependendo somente da Sabesp e do DAE. Até porque o Conselho Regional orienta que ações de gestão são do próprio comitê, né? Então, veja bem, o comitê ele tem liberdade para procurar desenvolver ferramentas de gestão adicionais, desde que ele não esteja overlapando ou passando por cima das orientações e das instituições. É esse ponto que nós temos que aprofundar com o DAE, para ver o que eles podem fazer e o que falta, e aí sim voltar a conversar com a Irrigate eventualmente, né? Então, não é o momento. Perfeito. Mas a Irrigate fez vários trabalhos no PCJ de levantamento de recurso hídrico, no sentido de potencial, de melhorar, de manter o recurso na bacia, que é o que eles explicaram no começo.
Eu acho que esse estudo, conforme o valor, não sei qual o custo disso, mas conforme o custo, a gente pode tentar imaginar e colocar isso, sim, no plano deste ano, né, para apresentar um projeto para este ano de estudo do potencial hídrico da bacia como um todo, inclusive com foco para Campos do Jordão, onde o consumo é muito maior, etc, etc. E, eventualmente, pontos de medição de qualidade de água também, né? A qualidade da Sabesp, acho que a medição da Sabesp ainda consegue ser pior do que a medição de vazão. Então, também é uma coisa importante, conforme o uso, como ele esclareceu, aí os vários usos, mas especialmente no consumo humano, nós temos que ter uma noção clara de qualidade de água nos vários momentos, né? Imagino eu. E veja, Jacques, a parte de qualidade de água, eu também venho recomendando um projeto similar a esse dos pontos de monitoramento de volume, não é? E, de novo, a medição da qualidade da água, de novo, essa qualidade com os dados que... Eu não sei se é para a gente entrar nesse tema agora, então porque eu imaginei que nós vamos hoje com a Irrigate discutir drenagem, né? Aí nós estamos discutindo monitoramento, tudo é muito válido, mas eu achei que nós íamos discutir drenagem, era o plano de macro drenagem dos 3 municípios, né? Que eu entendi que íamos perguntar. Agora, veja já. Também. Da mesma maneira que eu estou falando de uma rede de monitoramento de vazão, eu também estou recomendando uma rede de monitoramento de qualidade de água, certo? E essa rede de monitoramento de qualidade de água também, na minha opinião, é muito simples de se implantar um projeto desse tipo e de muito curto prazo, não é? Então, de novo, a Sabesp ela só faz medição de qualidade de água em Santo Antônio na saída do reservatório. Ela faz medida em 3 pontos aqui em Santo Antônio, que é na saída do reservatório. Como a água chega na sua casa, ninguém sabe. Certo? Então, existe uma lei sanitária, Anvisa, lei federal, a água no ponto de consumo, ela tem que estar dentro dos padrões de qualidade da Anvisa, não é verdade? E não existe nenhum ponto de medição na unidade como um todo, nenhuma cidade tem. Então, por exemplo, é o que eu comentei com você outro dia. Eu sou administrador de um residencial que tem 115 propriedades. Eu tenho aqui um sistema de abastecimento de água coletivo. Eu tenho uma responsabilidade enorme jurídica de fornecer água dentro do padrão da Anvisa, tá certo? E eu executo todo mês medições, né? 15 medições em pontos aqui dentro do residencial e tenho o relatório de coliformes, bactérias, pH, turbidez, tudo que a Anvisa demanda. Então, por exemplo, por que não montar um projeto de medição, escolher os pontos nos municípios, mas não pontos no reservatório, pontos de consumo, ponto na prefeitura, ponto na fonte de água, ou seja, e implantar com um laboratório, não é? O laboratório executa mensalmente coleta e publica relatório, tá certo? Então, é contratar um serviço, contratar um tomador que vai executar a medição todos os meses e prover o comitê do relatório nos pontos e tal. Então, eu também não vejo, eu vejo um projeto simples que dá uma melhoria de informação, de gestão para o comitê, para o município. Não vejo, é possível de financiar pelo FEID também, né? E não vejo grande complexidade. Então, mesmo tendo não estou tirando aqui valor do projeto de disponibilidade hídrica, mas nos projetos que nós vamos estar recomendando, eu venho insistindo para a gente colocar no FEIDRO, para 2022, encontrar um projeto de monitoramento de qualidade e encontrar um projeto de monitoramento de vazão. É isso que eu estou tentando fazer para que a gente possa estimar valores para 2022 e 2023, né? Dentro desse sentido. Por isso que eu não vejo assim, quando eu vejo que não é o momento, talvez, aqui de fechar o assunto na reunião, não é mesmo, mas eu acho que é o momento de prepararmos esses projetos para 2022 e 2023. Então, por exemplo, se a Irrigarte for um tomador onde ela apresenta, né, um projeto de medição de qualidade e ela define os pontos aonde tem que ser medidos
e ela contrata um laboratório, tá certo? Ela contrata o laboratório, ela recebe os relatórios, ela publica na internet. É um projeto que eu vejo de forma muito simples de ser Então implantado. vamos ver o que a Irrigate acha de tudo isso? Vou deixar o Timbé, ele está com a mão levantando um tempinho aí. Timbé, por favor. Novamente, bom dia a todos. Para quem eu não falei ainda, pessoal, é o seguinte, a gente estava comentando, certo, no início do ano, tudo bem, Mostarda? A gente até ficou de conversar, certo, sobre isso, uma reunião com o DAEE. Eu volto a insistir na situação de fiscalização, certo? De fiscalização dessas aberturas de postos. Gostaria de pedir a vocês que estarão juntamente com a diretoria do DAEE que tirasse alguma coisa que seria importante para nós, certo? Principalmente em termos de fiscalização, que conforme disse Mantovani, nós não temos um controle de água, nem a água que a própria Minalba usa em Campos do Jordão. Eu tenho certeza absoluta que não existe um controle externo disso daí, tá? A gente pode estar até falando uma besteira muito grande, mas eu acredito que aconteça. A Sabesp, ela tem os projetos de poços, que são medidores que ela utiliza para a cobrança natural do esgoto, né? Ela não cobra o uso da água, mas cobra a medição para o uso do esgoto. Por que não a possibilidade do DAEE colocar essa obrigatoriedade nos poços, tá certo? Para facilitar esse tipo de controle. É uma ideia, tá certo? Bom, falando só sobre isso rapidamente, a gente pode fazer uma sugestão, não é, Júnior? Mandar um ofício para o DAEE, no sentido de que seja editada uma norma em que eles façam um programa, por exemplo, de controle dos poços abertos, que todo mundo, né, seja obrigado a declinar os poços que foram abertos sem outorga ou sem autorização nenhuma, sob pena de multa, e aí haver uma campanha de fiscalização, né, residência por residência, qual é a fonte de água que as pessoas têm, se é essa Sabesp, quando tem a Sabesp servida, e quando não, para que todo mundo informe, para a gente realmente ter um controle de como que a pessoa capta a água, se é superficial, se é profunda, se é para o poço, enfim, fazer um programa de regularização de estudo aí. Podemos fazer uma sugestão, Júnior, eu acho, por um ofício. Nessa reunião a gente pode conversar sobre isso e já trabalhar nessa ideia. Eu acho muito válido. Ô, Timbé, só para te dar uma informação, e que é legal, está acontecendo aqui em Santo Antônio do Pinhal. A fiscalização do que já está, é o que você falou, é complicado, né? Porque as residências que já estão construídas. Mas o que está acontecendo em Santo Antônio, por exemplo, é assim agora. Toda nova residência, ela só recebe o alvará de construção se ela apresentar da onde ela vai tirar a água. Aqui em São Bento também. São Bento já faz isso, tá certo? Então veja bem, as novas, sim. As novas, aparentemente, para quem vai construir uma casa, né, o processo eu acho que já tá sendo convergido para controle. Certo? Então, eu vou construir uma casa, eu não vou receber o alvará se eu não mostrar. Agora, o que a gente não consegue resolver, Timbé, é o que já foi, né? Porque a dificuldade nossa, Mantovani, a dificuldade nossa, por exemplo, a Prefeitura de São Bento, na liberação do projeto executivo da residência ou do que quer que seja, ela dá obrigatoriedade às pessoas, tá certo, de apresentar tanto esgoto, com o procedimento com o esgoto, tanto com o procedimento da água. O problema maior nosso é a continuidade, é o que vem depois disso, tá certo? Que até a hora que a prefeitura libera é uma coisa, e depois de executado, nós não temos controle. É esse tipo de controle que eu gostaria que, se fosse possível, o comitê ganhasse em cima da EE para que o município monitorasse isso.
tá certo? Bom, vamos junto lá na reunião, Timbé, para conversar sobre isso. Podemos sim. Bom, então, voltando Quando vai agora ser? para a Irrigate, Dia? proponho que a gente retorne para a Irrigate e ouça da Irrigate. Bom, os 3 assuntos aqui que foram abordados. Perfeito. Levantamento do recurso hídrico, indicação de onde maximizar esse recurso hídrico, como maximizar, muita experiência nisso. plantios e tudo mais, em locais específicos, nascentes, né? Aquilo que você mencionou. Questão da medição de vazão, se a gente aguarda, então, essa reunião com o DAEE para posteriormente ir adiante nesse assunto, ver o que sobra, que o DAEE não pode, enfim, o que ele vai fazer e o que não pode fazer e o que, de repente, a Irrigate pode se comprometer a fazer. E a questão da medição de qualidade, também nos vários pontos, que dificilmente a Sabesp vai modificar o sistema dela, né? É mais difícil, eu acho. E o que a Irrigate pode oferecer também nesse ponto? Vamos lá. A Sabesp, por exemplo, só um momentinho, só desculpa, Mantovani, mas a Sabesp, eu tenho certeza absoluta que até a própria água lá na cachoeira, o ponto de captação, é muito difícil eles fazerem uma coleta para ver a situação da água. Pois é. Tá certo? Eles podem coletar os pontos de rede onde a água já sai tratada, tá certo? Mas eu não acredito que aconteça um estudo lá em cima na cachoeira. Eu acho que dificilmente aconteça isso. Porque no ponto de rede, ele capta porque ele tem que seguir o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. Existe um padrão de potabilidade que o próprio Mantovani faz lá no condomínio dele, que ele é síndico. Então, esse padrão de potabilidade você só faz não com a água bruta, mas com a água já tratada para saber se ela está reproduzindo. Isso. Você faz medição, você pode até medir a água bruta, né? A água bruta é a água da nascente, a água do poço, tá certo? Você pode até medir. Mas, na verdade, como você é obrigado a tratar essa água, a medição é na saída do reservatório e em ponto de consumo, não é? Por quê? Porque o ponto de consumo está 5 quilômetros distante, tá certo? Da saída do reservatório. Eu não tenho dúvida disso. É a norma do Ministério da Saúde, da Anvisa 2914. Exatamente. Se você... Tudo isso eu vivi 40 anos, tá certo? Tudo isso eu vivi 40 anos, trabalhando dentro da Sabesp, tá certo? A gente comenta porque se existe um controle maior lá em cima na captação, eles vão ajudar-nos também no sistema que a gente está tentando em São Bento, das benditas fossas sépticas, sumidouros e outras coisas mais, tá certo? A gente vai ter uma responsabilidade maior, a Sabesp vai falar, olha, a água X, ela está chegando nesse ponto. Eu acredito que ela possa fazer, é necessário fazer e não é feito, tá? Para que a gente possa cobrar futuramente, né? Agora, os pontos de rede já é uma responsabilidade dela, porque ela está fazendo o tratamento anteriormente, tá certo? É outro controle. Agora, Jacques, sobre a Irrigate, eu gostaria de comentar sobre o assunto drenagem, não é? Por quê? Porque o ano passado nós já aprovamos um projeto, já recomendamos, o comitê recomendou 3 projetos o ano passado referentes a, vamos dizer assim, inundação, erosão, não é? Esses projetos, um de Santo Antônio, que não foi aprovado, não tinha verba, um de Campos do Jordão, no valor de R$460 mil, certo? E um de São Bento, no valor de R$200 mil, né? Todos esses projetos, quando foram apresentados, é uma exigência do FEIDRO, né? Que o município tenha plano de drenagem, tá certo? O comitê, a hora que ele analisou, ele recebeu a informação, eu tenho plano de drenagem. O comitê não viu nenhum plano de drenagem, ele simplesmente confiou, né, que existe um plano de drenagem. O que o comitê percebeu é que os 3 projetos que foram apresentados, aparentemente, não foram apresentados devido a um plano de drenagem.
foram apresentados devido a uma visão física e emergencial de um problema. É pontual, né? Pontual. Então, a pergunta que foi feita no comitê é: onde está o plano de drenagem dos municípios? Question mark. Ninguém ainda conseguiu nos passar ou nos responder aonde está o plano de drenagem, se é que ele existe e de que data que ele é, né? Então, o mundo muda, a roda anda, vai ver que esse plano foi feito há 10 anos atrás, e eu acho que é muito importante, né, o comitê, ou o comitê trava esses projetos, não indica mais, porque não tem base técnica para dar sequência, ou o comitê monta um plano de drenagem atualizado, ele atualiza o plano de drenagem dos 3 municípios, não é? Esta sexta-feira, só para vocês terem ideia, o maior auditório do município de Santo Antônio do Pinhal estava com meio metro de água dentro, no centro da cidade, né? Então, me parece que nós estamos precisando de plano de drenagem, ou nós estamos precisando indicar projetos, ou pelo menos apoiar o executivo, né, e a Câmara, apoiar com as informações de um plano de drenagem, mesmo que o FEIDRO não possa financiar, não tenha verba, que pelo menos seja entregue ao Executivo e à Câmara um plano de drenagem atualizado. Então, a pergunta que fica é: a Irrigate participa desse tipo de estudo? Tem experiência, já fez, poderia fazer? Essa pergunta que eu queria deixar. Aí o Mostarda quer falar também. Isso daí é o plano de macro-drenagem dos municípios e faz parte da nova lei do saneamento. Essa nova lei do saneamento propõe que os planos agora de saneamento dos municípios envolvam a drenagem superficial, que é a macro-drenagem, a parte de tratamento de esgoto, coleta e estação de tratamento, a parte de resíduo sólido. Então, isso faz parte dessa nova lei de saneamento que todo município já foi contemplado. O Estado parece que contemplou uma empresa ou uma ou várias empresas que foram de grupo fazer esses planos de saneamento. Eu confesso que eu, Saad, não sei se isso foi feito, se esses municípios já estão com esses planos ou se não estão. Eu só sei que eu tive uma informação agora de uma outra empresa, de um colega meu, de que o Estado está pedindo para fazer a revisão desses planos de saneamento somente na questão da parte do esgotamento sanitário, da parte de tratamento de esgoto e captação e produção do esgoto. É isso daí que eu sei, da parte de saneamento. Então, o Estado de São Paulo foi contratado. A Sabesp, se não me engano, fez um grande incêndio de recurso, 14 milhões ou 23 milhões, não sei, e dividiu o Estado em blocos, e foi feita a licitação disso. Quem pegou, quem ganhou, como está isso daí. Não sei. Inclusive o PCJ aqui parece, nem sei. O último plano de macro-drenagem que a gente fez aqui, né, Mostarda? Foi 2006 pela CPTI. Confere ou não? Está me ouvindo? Queria colocar, sim, Júnior, foi nesse ano mesmo que foi feito. Agora, os 3 municípios contam com estudo de macro-drenagem. Sabe por quê? Porque isto é condição para financiar qualquer obra de drenagem, é ter um plano de macro-drenagem. Então, isso o PEIDRO não deixaria passar de jeito nenhum. Agora, o que nós precisamos é atualizar. Foi dito agora pelo Saad e pelo Renato, nós precisamos atualizar. E aí é uma ação rápida, porque levanta-se esses planos de drenagem que existem nos municípios e faz uma atualização dos mesmos. A reunião com o DAE também pode tratar disso na quarta-feira, já de uma forma colaborativa, né, orientativa, mas está no horizonte atualizar
os 3 planos de macrodrenagem da Serra da Mantiqueira. Bom, o mais importante, então, que eu acredito, além de todas as informações, é que a Rigart ela está aí disposta a elaborar um projeto que seja uma das prioridades do nossa região, do nosso comitê, para que a gente possa dar sequência no trabalho. Confere, Saad? Sim, nós estamos disponíveis, sim, para fazer um projeto, um plano de trabalho para essa demanda, inclusive para as demandas levantadas pelo JACS. Você está entendendo? Primeiro, enfocar a disponibilidade hídrica do município. Isso daí é fundamental, tanto de água superficial ou água subterrânea. Segundo, estudar as demandas e os usos, para que a gente possa fazer um plano de monitoramento, tanto de qualidade como de quantidade. Plano de monitoramento. Essa é segundo. E a terceira, na minha opinião, poderia pensar em fazer uma revisão desses planos de macrodrenagem que faz mais de 15 anos, 20 anos que foram feitos. Quer dizer, e é uma dificuldade aí na Serra trabalhar com drenagem superficial, porque, na verdade, a obra, a engenharia civil, ela define um projeto no local e não estuda o histórico. Esse que é o problema. E aí na Serra é complicado. Você tem questões de escorregamentos aí na Serra, você tem questões de inundação aí na Serra, porque é muito difícil você trabalhar nessa situação de relevo e nessas condições que você se encontra. Então você precisa ter planejamento. Se você não tem planejamento para indicar uma obra, a obra é fadada a ter esse 2 metros de água que nem teve aí no auditório lá que o Botovani falou lá, verdade? O Saad, só para você ter uma ideia, como exemplo, né, da região, Santo Antônio do Pinhal hoje está em torno de 6% urbanizado, o território todo, e você tem vários pontos de alagamento quando você tem uma chuva mais forte. Então, ou seja, claramente, né, a urbanização, claramente, a falta de planejamento, ela prevalece. Então, o comitê precisa auxiliar aí, né, as prefeituras, as autoridades, para que isso... De implantação de obras, diretriz. Precisa de uma diretriz para implantar a obra. Aqui não pode implantar. Aqui em São Bento, por exemplo, teve um plano aprovado no ano passado, vai ser executado, né, a partir deste ano, de drenagem de uma rua e tal. Eu não sei exatamente onde fica, mas na Rua do Fórum, que é uma baixadinha que tem aqui na cidade, ficou com meio metro de água por uns 3 ou 4 horas, nessa última chuva que teve, não nessa de sexta-feira, não, mas na semana passada. Mas ficou assim, levantou bastante o nível, que é a parte mais baixa do município, realmente. E poderia drenar para o rio ali, que tem ali perto, mas não teve drenagem nenhuma. Enfim, é um assunto, obviamente, muito importante e obrigatório, inclusive. Então, vamos lá. Vocês têm condição de fazer um pré-estudo sobre tudo isso que nós conversamos, apresentar uma ideia de qual o estudo, de como seria o estudo e de valores, para a gente tentar estipular isso para o ano que vem e para o outro, né? Seria uma coisa de 2 anos, seria isso? Mais ou menos isso, 2, 3 anos. E o que é mais importante é que a gente entendeu a demanda de vocês, a aflição de vocês, de ver algo palpável, e não só papel, só relatório. Isso é um grande problema. Todos os comitês têm esse problema, é só papel, relatório. Não se vê uma ação direta desses papéis, desses relatórios. Não, o que está lá nunca é colocado em prática. Pelo contrário, nós temos que sair do papel. Por exemplo, mas agora nós estamos falando de novo em papel, né? Porque planejamento, estudo, é papel. Não, Jacques, não. Desculpa, Jacques. Quando eu estou falando de rede de monitoramento, eu não estou falando em papel, eu estou falando de instalação de equipamento. Monitoramento, sim, já aplicativo, tá certo? Não é? É isso. Por isso que eu... Mas para sair a verba, para sair a ação, para sair o... Exatamente.
precisa do papel. Se não tiver o papel, não sabe. Primeiro é o planejamento, Então, Sade, deixa eu colocar uma coisa aí para vocês também. Então, só uma questão de ordem, né? Nós temos, para esses projetos de estudo, né, nós temos 25% de verba do FEIDRO. Sim. Então, ou seja, nós não podemos passar para 2022, 2023, ou seja, agora o cobertor é curto, não é? Nós temos várias coisas aí para fazer, porque nós também temos essas limitações que vocês conhecem muito bem da divisão da verba do FEIDRO, né? Nós estamos trabalhando em montar um programa de educação ambiental, que vai ser uma grande novidade, eu acho, do comitê, né? Vai ser, acho que, a primeira vez que o comitê vai apresentar um programa, vai pedir verba para um programa, né? Plano, na verdade. Então, assim, Júnior, se você olhar bem, nós temos um valor que nós vamos ter que discutir agora, dentro desses 25%, os vários projetos de estudo e tentar, talvez, encaixar o projeto de estudo em PDC 1 e 2 e o projeto de implementação no PDC de 3 a 7, tá certo? Nós temos que conseguir, talvez, dividir, porque o PDC 1 e 2 não são ações, são estudos e projetos. Exatamente. E PDC 3 a 7 são ações, aí é sair do papel, tá certo? Agora, nós temos até 30 de novembro agora, não é? Para estimar esses valores. Nós não precisamos ter os projetos detalhados, mas nós precisamos ter uma estimativa de valores para conseguir colocar no PAP e ver se ele está aderente aos percentuais aprovados, não é? Então, seria muito importante, Sade, se vocês tivessem aí uma estimativa 2022, 2023. Nós não temos que passar de 2023, mas nós teríamos que estimar alguma coisa para esses projetos que a gente discutiu agora. E não só estudo, mas implementação também. E aí, todos eles, em princípio, têm contrapartida, né? Porque não vai haver contrapartida do tomador nesses projetos, né? Então, eu só coloquei isso para ter informação para vocês montarem, de que nós vamos ter que, depois, fazer essa análise de prioridade, de possibilidade, né? Frente ao dinheiro. Tomadora, a Irrigate não pode ser tomadora, né? Tem que ser uma associação. Não tem problema, eu acho que aí a gente... Nós vamos colaborar, nós vamos mandar esses valores, escrever isso daí, tudo foi discutido. Hoje, essa demanda que o Jacques e você levantou, o pessoal levantou, vamos botar no papel e vamos mandar o que nós imaginamos que possa ser feito e alguns valores para fazer. Você vê, em cima do valor de vocês, vai ter que ter o do empreendedor, do tomador, que vai ter toda a contabilidade, a administração do projeto, etc. Então, tem um custo, né, razoável para isso. Pode ser aqui a AMA São Bento. A AMA São Bento tem contador, tem uma pessoa que, aliás, trabalhou bastante no comitê, que é a Adriana, e que agora montou uma empresa de administração de projetos. E tem bastante experiência nisso. Então, a gente pode, a AMA São Bento pode ser o tomador e contratar a Irrigate e tal, né? Isso a gente pode... Isso, podemos ver com a Fundepag também, tá certo? Que faz os projetos com a Fundação Toyota, né? A Fundepag também, ela é um administrador, né? Podemos ver com a própria Vale Verde, se bem que a Vale Verde, ela está passando ou passou uma situação um pouco turbulenta aí, né? Nesse último ano, né? Mas eu acho que encontrar o tomador seria mais fácil do que encontrar o implementador do projeto, que seria você, né? Mostarda? Posso ajudar aí um pouquinho? Pode falar. Bom, essa questão do tomador, ela independe um pouco da gente, né? Vamos pensar em colocar um edital, um chamamento, uma provocação, mostrando um termo de referência.
Aí, no termo de referência, que a Câmara Técnica, o comitê pode construir, olha, nós queremos isso. Então, alguém chega e se habilita a fazer isso. Pode ser qualquer tomadora, a São Bento, pode ser a Vale, pode ser a da Fundação Toyota, sem menor problema. O que nós não podemos ser nós não podemos ser tímidos na feitura desse projeto, e aí eu estou falando um pouquinho já de vivência, mas não o suficiente para ser conclusivo. Eu estou só comentando que nós não podemos ser tímidos, porque um projeto ele pode ser desenvolvido durante o ano de 2022, 2023, 2024 e para frente. Nós podemos ajustando, coloca no PAP, beleza. Por quê? Há um crescimento no montante de verba do comitê, há um crescimento nítido, todo ano aumenta. E a tendência do governo, do sistema, tendência do sistema, do governo, não, do sistema, é melhorar. Os comitês que têm arrecadação pela cobrança valor baixo, esses vão receber mais verba, que é o nosso caso. Então, a gente tem uma ascensão no montante de verba. Então, não podemos ser tímidos. Vamos fazer o projeto e no ano que der, vamos fazer a etapa do projeto. Não é isso? Essa é a proposta que eu faço e devemos colocar, sim, no PAP, atender todas as legislações do comitê, mas devemos ser reais num projeto. Muito bom. Para quando vocês conseguem fazer só uma estimativa desse assunto, gente? Saad. Nós, como chega fim de ano, as coisas se acumulam aqui. Pois é. Todo lugar. Mas se vocês conseguissem dar pelo menos uma estimativa de valor, as linhas gerais, as linhas mestras do projeto, até o início de dezembro, para a gente poder justamente já planejar isso, né? Fechar aí até o fim do mês, vamos ver. A gente vai fazer um câmbio aqui. Tá, ó, em dezembro, nós estamos aqui com uma agenda já imensa, né, Renato? A semana no dia 6. Depois, no dia 13, na semana do dia 13 de dezembro, será que vocês conseguiriam apresentar? Na primeira semana ali, entre o dia 30 e o dia 6. Então não. Então, entre o dia 29... Isso, 29, isso. Que é a próxima semana, semana que vem. Entre o dia 29 e dia 2, dia 3. Isso mesmo. Tá. Então é a semana que vem já. Nós vamos fazer um resumo de cada projeto, colocando as atividades que deverão ser feitas, a mão de obra alocada para cada atividade, o custo da mão de obra e o custo de alimentação, hospedagem, ensaio de laboratório, essas coisas todas que entram no projeto. E deixar mais ou menos estipulado isso daí, usando para fazer isso o manual de orientação do veículo. Os custos lá do manual. Está sem microfone, Renato. Perdão, se você olha, sabe, realmente o manual de operações do FEIDRO, lá está muito claro o que é financiável e o que não é financiável, né? Então, vocês devem ter bastante experiência nesse ponto também, né? E eu queria, Júnior, só aproveitar o seguinte aí, o Mostarda. Eu acho que o nosso comitê deveria cada vez mais caminhar para trabalhar muito integrado com a Paraíba do Sul, né? Eu sou uma pessoa, de novo, não gosto de inventar roda, acho que inventar roda já ocorreu lá na era do homem macaco. Então, é assim, eu acho que o Paraíba do Sul é muito grande, ele tem muita experiência, ele se desenvolveu durante muitos anos e ele deve ter muitos tomadores também, não é? E muita gente para nos dar conselhos e opiniões, não é? Então, eu acho que nós deveríamos, assim, eu tenho do meu lado trabalhado informalmente, acessando o site do CRH, acessando o Comitê do Paraíba do Sul, e eu avalio tudo que eles estão publicando lá, tá certo? Como eu disse ao Jacques, que o programa de educação ambiental, eles levaram 10 anos para montar e estão com ele pronto,
não é? Então, nós não precisamos inventar a roda, vamos pegar o programa de educação ambiental dos caras e olhar qual é a proposta e ver e adaptar, né? Então, eu acredito que Paraíba do Sul também, e aí o Mostarda sempre faz essa integração. Mostarda conhece as pessoas lá, os tomadores, os técnicos e tal. Então, sempre eu deixo a recomendação. Vamos tentar olhar também tomadores que tenham experiência, ou já conheçam os processos do FEIDRO, que é bem complexo, né? Então, tem que ser por esse caminho. Então, eu acredito que estamos caminhando. Bom, então semana que vem a gente aguarda esse estudo de vocês. Só aproveitando aqui, Timbé, Timbé, oi. Eu tive um contato com o Sérgio Sabesp, viu, Júnior? Por acaso, eu acabei tendo um contato com ele e já marcou de vir aqui pessoalmente no dia 6, na nossa reunião, a Sabesp, e ele já falou para o Valdir, não sei se você conhece o Valdir? Valdir é o gerente de Campos do Jordão. Estava na reunião nossa lá já, estava com a gente lá em Campos. Aquele baixinho, sei. Ele disse que ia falar para o Valdir vir aqui no Cantagalo para já dar uma olhada no negócio, para ver tal, para na reunião já ter uma ideia a respeito do assunto. Então, se você tiver um contatozinho com esse Valdir e quiser marcar com ele deve estar vindo aí na semana que vem, ou essa ainda, talvez. E para no dia 6 já temos uma conversa bem concreta sobre todo o assunto lá. Saindo da reunião, que eu já ligo por Valdir, com certeza. Então tá bom. E ver o que vai precisar, né, de nós, do município. A prefeitura tem que se engajar nesse assunto, né, Timbé? Muito forte. A prefeitura nossa aqui tem que se engajar nisso muito fortemente. Tem que levar a gente da prefeitura. Eu estou com o Rafael, a gente está fazendo aquele documento que você até deu uma ideia de que tipo de levantamento a gente vai fazer no bairro. Eu estive com meu filho lá, a gente já fez um trabalho com drone para poder contar número de residências. Que ótimo. Facilitar a contagem e tal. O Binho está por dentro disso tudo? Com certeza até o dia 6, bem antes do dia 6, você receba um relatóriozinho nosso da prefeitura para poder falar sobre o bairro do Cantagalo. E o Binho vai participar da reunião junto? Com certeza, deve participar sim. O Binho e o Rafael têm que estar junto, né, na reunião, sim. Tá? Sim. Dia 6, né? Isso. Eu tenho uma pergunta para Henrique Júnior, sobre o relatório da situação, Mostarda. É o seguinte, como a nossa gestão começou em março de 2021, não é? Nós aqui que estamos aqui, eu, Jacques, Júnior, não estávamos no ano de 2020. Então, eu estou com uma dúvida o seguinte, no ano de 2020, existia um plano de metas e ações, né? E esse plano de metas e ações de 2020, ele tem que ser apresentado no relatório da situação, que estamos revendo agora, em relação a metas cumpridas e não cumpridas. Então, Mostarda, eu gostaria de saber qual é o plano de metas e ações que estava elaborado, porque a Irrigate trabalhou na revisão do plano de bacias, de 2019, e a Irrigate apresentou um novo plano de metas e ações, mas esse novo que a Irrigate apresentou é de 2021, né, Mostarda? Não é de 2020. Então, eu não tenho condições aqui, queria uma ajuda de documentos, ou alguém precisa fazer a comparação entre metas cumpridas e não cumpridas do plano de metas de 2020. Eu não sei onde está essa versão. Qual é essa versão? É a Irrigate que fez essa versão? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ela fez, o comitê aprovou no seu âmbito, indicou e foi aceito pela coordenadoria. Exatamente esse é o plano que a gente está obedecendo hoje. Mas veja, Mostarda, o documento que eu tenho aqui comigo é um documento que foi gerado pela Irrigate este ano. Eu estou perguntando, esse documento que foi gerado este ano não é o documento de comparação. O documento de comparação é o documento anterior. Eu não sei se o documento que foi gerado este ano, ele teve alterações, tá
certo? Então qual é o documento? Aí Eu vou é uma questão. Renato, eu vou conferir que eu não sei de cabeça agora. Mas foi a gente que fez. Provavelmente, eu não sei se o comitê fez alguma atualização no meio do caminho, mas eu acredito que é o que a gente tinha enviado foi aprovado, né? Veja bem. Veja bem. O que nós participamos... Moçada, deixa eu só. O que nós participamos com a Irrigart este ano... O que nós participamos com a Irrigart este ano foi, a partir de abril, a Irrigart fez uma apresentação, certo? Do plano de metas e ações, né? Então em abril, vocês apresentaram o plano de 2021, ou em abril era o plano de 2020, é isso que eu estou querendo colocar. Então, nós precisamos, Mostarda, receber qual era o plano de metas e ações que estava em abril ou março de 2020. Aonde está esse documento? A engenheira Thelma é responsável da ligação direta com o Mostarda sobre os relatórios de situação, plano, esse negócio todo. Ela de cabeça agora não lembra disso daí, porque é muita coisa. Ela vai pesquisar agora e já te manda um e-mail aí para o Mostarda, com cópia para você. E se você... a gente fala... Você me dá seu e-mail aí, que ela passa o e-mail para você. Está perfeito. Eu não esperava a resposta agora, não era essa a posição. Eu só estou colocando que, até para o próprio comitê, desculpa, Sádio, eu estou aproveitando aqui, estou colocando para o comitê. Nós estamos terminando o relatório da situação e tem um item do relatório que é essa comparação. E essa comparação é 2020. Então, eu preciso saber qual é o documento que estava valendo em 2020. Tá bom? Então, o comitê tem que falar o que foi feito. O comitê, obrigado. O Mostarda tem que falar assim, isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito, isso aqui foi aprovado, isso aqui não terminou. Nós não temos condição de saber se a executiva não... Não, eu não estou perguntando isso para vocês, não. Quem vai responder isso é o Mostarda e o comitê. Eu estou perguntando para o comitê cadê o documento final? Nota 10. Perfeito. Perfeito. Muito bom, pessoal. Bom, eu acho que a gente já está com o horário aqui em cima. Conseguimos aí avançar nos assuntos que a gente pretendia com a Irrigart. Alguns encaminhamentos foram feitos. Semana que vem já temos retorno. Tem a reunião agora de quarta-feira com o DAE. Então, eu acho que tem bastante trabalho para todos aí. Se ninguém quiser fazer ainda o uso da palavra... O Júnior, na quarta-feira você vai também? Sim, vou estar lá. Renato, você quer ir também no DAE? Eu estou em dúvida, eu não sei se é necessário, realmente eu estou com dificuldade, mas eu respondo depois. Pode ser que seja muita gente também e é desnecessário. E o Timbé? Timbé, está pensando em ir, Timbé? Desculpa, está passando um caminhão aqui em frente à Câmara. Eu posso ir sim, com certeza. Que horas vai ser essa reunião? Endereço para mim, Mostarda. Eu pedi para ser 10h30, né, Mostarda? Você consegue, né? 10h30, por aí? Ela está agendada para as 9h30. Nós vamos negociar agora. A hora que eu sair daqui, eu vou negociar para poder segurar um pouquinho até as 10h30. Mas, olha, dado o nível dos participantes, não tumultua não, viu, Renato? Não tumultua. É importante. O comitê tem uma cara hoje, tem uma cara diferente, né? Então, isso é importante, essa presença. Eu conto com você, conto com o Timbé, com o Jaques. Aonde que é? Lá em Taubaté? Aonde fica? Largo Santa Luzia, número 25. É em junto Taubaté, com a CETESB. né? Junto com a CETESB. Ok. Largo Santa Luzia. Número 25. Podemos ir junto, não, Júnior? Sim, com certeza. A gente vai até Santo Antônio e desce com o Júnior, hein, Timbé? Perfeito, vamos marcar um ponto de encontro aí. Isso, saímos daqui 9h30, chegamos lá 10 horas
e daí a gente desce para Taubaté meia hora, né? 40 minutos, isso mesmo. Então tá bom. Então 10 horas no escritório, Júnior? Depois me liga, por favor. 10 horas no seu escritório, Júnior? Mostarda? A gente almoçar. Almoço em Taubaté, né? Pô, aproveita que o Mostarda vai pagar o almoço. Acabou de falar aí, ó. Isso é uma raridade. Vamos lá. Vamos aproveitar. Toda semana paga um, coitado. Pessoal, bom, então obrigado então pela participação. Bom, amanhã temos reunião 9 da noite. Obrigado, Thelma, Felipe, obrigado. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, Saad. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe.